Tomozaki era um solitário feio e repugnante que desperdiçava sua vida jogando videogames apenas para escapar de sua realidade deprimente. Logo descobriu que sua gamer profissional favorita era a garota popular da escola. No entanto, ela não suportava ele ser um rejeitado social, e fez disso sua missão de vida para transformá-lo em um Riz. Senhor. Era o fim de um dia escolar, e Tomozaki estava na antiga sala AV jogando seu videogame favorito, o Super Attack Families, popularmente conhecido como Tech Fam. E ele estava jogando contra Shuji Nakamura, um colega de classe popular dele. Nakamura tinha toda a aparência, as garotas, boas notas, e também era atlético. Mas comparado a ele, Tomozaki estava na corrida para perdedor do ano. No entanto, havia uma coisa em que ele era bom, que era este videogame. Mas depois de derrotar Nakamura, ele começou a reclamar do jogo. Em vez de aceitar o fato de que ele era um mau perdedor, ele culpou o jogo por sua derrota, então sugeriu que jogassem novamente. Ainda assim, Tomozaki disse que se ele ganhasse, Nakamura teria que aceitar sua derrota. E sem surpresa, Tomozaki venceu novamente. Após o jogo, Nakamura encontrou algumas alunas do lado de fora e sugeriu que parassem em algum lugar no caminho de volta para tomar algumas bebidas. Depois que eles saíram, Tomozaki saiu do prédio da escola e foi para casa enquanto contemplava como a vida era uma porcaria. Mais tarde naquela noite, Tomozaki estava sentado em seu quarto jogando contra um jogador chamado Nonami, que estava igualando seus movimentos. Ele ficou impressionado com o fato de Nonami ter refinado sua contra-estratégia. Mas, embora ele fosse melhor em manobras de combate e criação de combos, Nonami era bom em desviar de combos, algo que jogadores de alto nível não conseguiam fazer facilmente porque preferiam usar o ataque em vez da defesa, fazendo-o se perguntar por que o segundo melhor jogador nacional era muito experiente em defesa. Ele então percebeu que Nonami estava intencionalmente se deixando levar uma surra para treinar sua defesa, o que ele achou impressionante. Depois que o jogo acabou, Nonami enviou-lhe uma mensagem perguntando se ele morava na região de Kanter, e Tomozaki disse que sim, então Nonami sugeriu que se encontrassem. No dia seguinte na escola, enquanto todos brincavam e conversavam com amigos, Tomozaki sentou-se à sua mesa observando-os, e se perguntou se algum dia poderia se tornar um personagem de alto nível. Durante o intervalo, Ui Hanami, uma colega de turma dele, chamou-o, e quando ele parou, ela perguntou se era verdade que ele jogava Tech Fam com Nakamura. Tomozaki não sabia como responder, então perguntou como ela sabia, e ela disse que era do que todos estavam falando, antes de perguntar quem ganhou o jogo. Nakamura interrompeu a conversa admitindo que tinha perdido, mas disse que não era grande coisa e disse para ela vir junto em vez de fofocar sobre isso. Naquele fim de semana, Tomozaki foi se encontrar com Nonami porque estava curioso sobre que tipo de pessoa ele era. Mas, enquanto lia uma mensagem de Nonami descrevendo as roupas que estava usando, percebeu que Nonami era uma ela e não um ele. Enquanto olhava ao redor, notou uma garota usando uma saia bege, então se aproximou dela. Mas quando a garota se virou, ele descobriu que era Hanami. Ela ficou tão surpresa em vê-lo quanto ele em vê-la, e achou difícil acreditar que Nanashi, o melhor jogador do país, era um perdedor completo. Hanami disse a ele que estava decepcionada porque a pessoa que mais respeitava era um perdedor, e Tomozaki perguntou por que ela estava sendo uma vadia rude, mas Hanami disse a ele que estava apenas dizendo a verdade. Tomozaki argumentou que algumas coisas eram melhor não ditas e disse que era rude falar de forma direta com alguém que ela mal conhecia. Hanami pediu desculpas por ferir o seu ego frágil e disse que ele estava sendo rude ao se vestir como se fizesse compras em uma lixeira. Tomozaki disse a ela que era um país livre e ele podia vestir o que quisesse, mas ela disse que era uma questão de cortesia se vestir bem ao encontrar pessoas. Ela então avaliou o traje dele, dos sapatos à camisa, e disse que até o Stick Joe se vestia melhor do que ele. Ela até disse que o cabelo bagunçado dele era uma afronta, antes de se virar para sair. Mas Tomozaki se sentiu insultado e a parou. Ele lhe disse que não havia nada de errado com quem ele era ou como se vestia, porque nem todo mundo se encaixava. Ele também disse que, ao contrário do jogo, a vida não tinha regras que precisassem ser seguidas, e cada um tinha seu papel. Infelizmente, seu papel na vida era como um personagem de nível mais baixo, o que era considerado inútil para nomes ricos como ela, que ele desprezava muito. Ele disse a ela que todos tinham seus valores, e que ela não deveria impor os dela a ele, mas Hanami disse a ele que ele estava agindo como se tivesse bolas de plástico. Ela disse que ele era uma daquelas pessoas que culpava o jogo em vez de admitir que suas habilidades de jogo eram uma porcaria. Ela disse a ele que ele podia culpar o mundo o quanto quisesse, mas enquanto nunca tomasse uma atitude para mudar as coisas, ele sempre seria um perdedor patético pelo resto da vida. Tomozaki argumentou que a vida não era como um jogo onde ele poderia trocar de personagem, fazendo com que Hanami agarrasse sua mão e o puxasse com ela. Tomozaki encontrou-se sentado no quarto de Hanami, e enquanto se perguntava como havia sido convidado para a casa de uma gata como ela entrou com uma roupa diferente. O idiota sem noção a confundiu com um parente, e ela teve que explicar que tinha tirado a maquiagem, por isso parecia diferente. Ela disse que era fácil mudar a impressão que alguém tinha de você com pouco esforço, e disse a ele que, enquanto tivesse a expressão e postura certas, você poderia ser o que quisesse.
Tomozaki não parecia entender o que ela estava lhe dizendo, então ela fez uma demonstração para ele e disse que ao aperfeiçoar os dois, ele poderia ser considerado um normie. Ela disse a ele para não assumir que suas estatísticas eram altas por causa de como ela se comportava, e disse que uma vez viveu uma vida comum quando estava no ensino fundamental. Hanami explicou que ele poderia ganhar confiança e habilidades de comunicação se esforçasse mais e parasse de agir como se fosse o fim do mundo. Ela admitiu que se esforçou muito em tudo o que fez, mas por mais que jogasse Tech-Fan, não conseguia vencer Nanashi, razão pela qual o considerava mais capaz do que ela. No entanto, no jogo da vida, Nanashi era um perdedor que a vida havia dominado, e ele apenas aceitava isso porque era covarde demais para reagir. Ela disse que foi a coisa mais imperdoável que já aconteceu na vida dela, porque a pessoa que ela não conseguia vencer era apenas um cretino inútil, o que significava que ela era pior do que ele. Indo mais além, ela explicou que o jogo da vida era composto de muitas regras simples, tornando-o um jogo de nível divino. Então ela iria ensinar-lhe as regras uma por uma, e garantir que ele jogasse como um... Professor Tomozaki apenas olhou para ela como um idiota antes de dizer que o discurso sincero dela não era muito convincente, mas concordou com ela que não fazer esforço e culpar o jogo por sua derrota era a maior vergonha de um jogador. Ele admitiu que ela era a única jogadora que respeitava, porque ele tinha assistido ela jogar e podia ver todo o esforço e trabalho duro que ela dedicava. Mesmo achando que eles não conseguiam se entender, ele pediu que ela explicasse por que a vida era um jogo de nível divino. Então ela disse que a vida era um jogo de nível divino empatado com Tech-Fan em primeiro lugar, o que despertou seu interesse. Ele de repente se lembrou de como as pessoas online o chamavam de incrível por causa de como ele jogava bem Tech-Fan, mas ele nunca tinha recebido o reconhecimento daqueles ao seu redor, mesmo dedicando seu tempo e obtendo resultados. Ele acreditava que não precisava de reconhecimento na vida real, já que Tech-Fan era um jogo de nível divino, o que era suficiente para ele. Mas pela primeira vez, alguém estava lhe dizendo que a vida era tão envolvente quanto Tech-Fan, fazendo-o sentir que seus esforços estavam sendo reconhecidos. Ele ainda achava que Life era um jogo ruim, e Tech-Fan era muito melhor, mas disse que, se o que ela estava dizendo fosse verdade, então, como gamer, ele estava disposto a jogar. Ela explicou que a primeira coisa que ele precisava fazer era desenvolvimento de personagem, e quando saíram mais tarde, ela lhe deu uma caixa de máscaras faciais, dizendo que ele deveria usá-la enquanto praticava seu sorriso. No dia seguinte, ela escreveu uma lista de metas que queria que ele alcançasse. A primeira era fazer com que alguém além dela notasse as melhorias na sua postura e aparência. A segunda era conseguir uma namorada antes do início do terceiro ano deles. O objetivo final era falar com 3 garotas, 2 escolhidas por ela e uma da escolha dele. Quando ele chegou à aula, decidiu fazer a tarefa que Hanami lhe tinha atribuído. Ele lembrou-se do conselho dela sobre ser direto ao falar com alguém pela primeira vez. Então perguntou a Yusa se ela tinha algum lenço de papel. Yusa disse que não trouxe nenhum, mas perguntou a Fuka, a garota sentada atrás dela, se ela tinha. Fuka deu-lhes o dela, e depois que Yusa entregou o lenço a ele, foi falar com seus amigos. Tomozaki não teve escolha a não ser usar o lenço. No entanto, Fuka perguntou por que ele estava sorrindo como o Coringa. Embaraçado com isso, Tomozaki disse a ela que estava com dor de dente, por isso estava fazendo careta, não sorrindo. A próxima pessoa com quem ele deveria falar era Minami Nanami. Então ele foi para a próxima aula onde sabia que ela estaria. Quando chegou lá, percebeu que Hanami não havia chegado, e ele lembrou que ela havia lhe dito para falar com as garotas apenas quando ela estivesse por perto. Então, ele ficou ao lado da mesa como um NPC enquanto tentava descobrir o que fazer. Mas no momento seguinte, Minami falou com ele, fazendo-o entrar em modo de pânico. Ele conseguiu responder a ela, mas ela começou a rir, dizendo que ele estava falando como um velho. Enquanto ela ria, Tama, outra colega de classe, chegou e perguntou o que era tão engraçado. Então Minami explicou para ela. Enquanto eles conversavam, Nakamura e seus amigos chegaram, e ele perguntou para Minami o que a tinha deixado tão agitada. Ela disse a ele que Tomozaki tinha contado uma piada, então ele pediu para repeti-la. Tomozaki repetiu, mas Nakamura e seus amigos não acharam a piada engraçada. Minami disse que eles eram muito burros para entender uma piada tão sofisticada, então não os culparia por isso. Nakamura argumentou que pelo menos os neurônios dele funcionavam ao contrário dos dela, que estavam preenchidos com tendências do TikTok. Enquanto eles conversavam, Tomozaki notou Tama olhando para Nakamura de maneira estranha e se perguntou do que se tratava. Quando voltou sua atenção para Minami e Nakamura, ouviu Nakamura pedindo que votassem em quem era mais esquisito entre ele e Minami. Nesse momento, Hanami interveio e disse a Nakamura para deixar Tomozaki em paz e parar de provocá-lo porque ele perdeu um jogo para ele, chocando todos. Ela então disse a ele que estava se comportando como uma criança imatura, e foi por isso que sua namorada terminou com ele, já que ela preferia namorar homens de verdade como Kento Minami. Ela disse que se ele quisesse provar a si mesmo, deveria fazê-lo vencendo Tomozaki no Tech-Fan, e ele concordou. Depois que ele saiu, Minami e Tama agradeceram a ela por enfrentar Nakamura, e ela disse que era isso que os amigos faziam.
Mais tarde naquele dia, durante a reunião na sala de costura, Hanami elogiou Tomozaki pelo esforço que ele colocou em sua primeira tarefa, mesmo que ele tenha assoado o nariz na frente de Fuka como um idiota e sorrido como um espantalho. Mas ele disse a ela que tinha deixado tudo estranho porque não sabia o que dizer. Ela disse que estava tudo bem e afirmou que com o tempo ele melhoraria. Ele então perguntou por que Tama olhava estranhamente para Nakamura. Então ela explicou que Tama tinha pouca tolerância para pessoas como Nakamura. No dia seguinte, ela lhe disse que, além de trabalhar na sua postura, ele devia tentar conversar com pessoas enquanto estivesse em grupo. Naquela noite, depois da escola, Tomozaki conseguiu se inserir na conversa que Hanami e Minami estavam tendo com seus amigos, assim completando seu objetivo. Quando chegaram à estação de trem, Hanami informou a ele que ele e Minami moravam no mesmo bairro e o encorajou a tentar conversar com ela. Enquanto caminhavam para casa, ele perguntou a Minami como ela conseguia ser sempre tão feliz e alegre. E ela lhe disse que acreditava que enfrentar o mundo com um sorriso era uma coisa boa, mesmo quando as coisas estavam ruins. Logo chegaram a uma faixa de pedestres e enquanto esperavam o sinal mudar, Minami perguntou se algo estava acontecendo entre ele e Hanami. E ele respondeu que não havia como um Grinch como ele conquistar uma bad girl como Hanami. No dia seguinte, Hanami disse a ele para praticar introduzir novos tópicos e expandi-los ao falar com as pessoas. Ela então deu a ele alguns cartões com diferentes tópicos, dizendo que se ele ficasse travado em uma conversa, poderia usá-los. Ela também entregou a ele uma gravação de voz que ela disse para ele usar ao praticar para saber no que precisava melhorar. Hanami disse a ele que, como parte de seu treinamento, ele passaria o sábado com ela. Naquele sábado, Tomozaki chegou tarde ao shopping e pediu desculpas a Hanami por se atrasar. Ela decidiu relevar porque ele conseguiu se vestir adequadamente para o segundo encontro deles. Quando ele perguntou por que tinham ido ao shopping, Hanami não respondeu, mas sorriu para ele, fazendo-o se preocupar com o que ela tinha planejado. Ela então o levou a uma loja de roupas e explicou que iria ensinar seu cérebro que rejeita moda a combinar roupas, chamando isso de sua criação de personagem parte 2. Ela apontou para um manequim e disse que era melhor comprar a roupa do manequim porque os funcionários da loja trabalhavam juntos para criar o traje do manequim, o que ela disse ser como emprestar o senso de moda de um profissional. Depois que ele escolheu uma que gostou, Hanami lhe disse para se aproximar do funcionário da loja e pedir para experimentar as roupas. Tomozaki ficou surpreso porque, sendo um mimado, ele acreditava que podia simplesmente comprar do jeito que estava. Então Hanami teve que explicar ao cabeça de vento que eles precisavam encontrar seu tamanho. Quando ela notou a hesitação dele, perguntou por que ele estava sendo um covarde e disse para ele simplesmente dizer ao funcionário que gostaria de experimentar a roupa. Tomozaki continuou repetindo as palavras enquanto se aproximava do funcionário, mas quando chegou lá, começou a gaguejar porque seu cérebro de 500 megabytes havia esquecido o que ele deveria dizer. Em vez de pedir para experimentar a roupa do manequim, ele pediu para comprar o manequim, fazendo Hanami se perguntar com que tipo de idiota ela estava saindo. Mais tarde, eles foram a um restaurante, e Tomozaki perguntou que tipo de treinamento ele poderia ter em um restaurante. Hanami disse a ele que estavam só almoçando para passar o tempo antes de sua consulta no cabeleireiro. Ela então perguntou se ele já tinha decidido o que queria pedir, e depois que ele respondeu, ela sugeriu que eles compartilhassem a refeição. Depois de fazerem o pedido, ela perguntou se ele ouviu a gravação que ela havia lhe dado, o que ele confirmou. Então ela perguntou quais observações ele fez a partir dela. Tomozaki admitiu que sua voz soava diferente, e ele percebeu que na maioria das vezes estava resmungando como um idiota. Hanami lhe disse que ele poderia fazer mudanças confiando em palavras ou frases, já que ele percebeu. Ela lhe disse que por ter uma expressão facial neutra, suas emoções não estavam chegando às pessoas, então ela disse que ele só poderia usar vogais durante toda a conversa. Hanami explicou que ele terá que transmitir suas emoções através de expressões faciais, gestos e tom de voz. Nesse momento, a garçonete voltou com a comida deles, mas quando chamou o nome de Tomozaki, eles perceberam que era Fuka. Hanami a cumprimentou depois do que Fuka disse que estava surpresa que os dois fossem amigos, então Hanami explicou que ficaram próximos após a aula de economia doméstica. Quando ela os deixou sozinhos, Hanami disse a Tomozaki que Fuka seria sua primeira heroína, o que o surpreendeu. Ela explicou que eles trabalhariam para fazer Fuka se tornar sua namorada, porque de todas as garotas com quem ele havia interagido, ela era a única que parecia promissora. Ela explicou ainda que quando ele pediu lenços de papel para Yumu, Fuka já tinha os dela prontos, mas Tomozaki não entendeu. Hanami então destacou que quando Fuka foi entregar a comida, ela chamou o nome dele primeiro, mesmo estando sentada ao lado dele. Ela disse que era normal cumprimentar uma pessoa do mesmo gênero primeiro, mas Fuka falou com ele primeiro, o que significava que ela estava interessada nele. Tomozaki disse que era loucura tornar Fuka sua namorada por causa das suspeitas dela sobre os sentimentos de Fuka por ele, mas Hanami disse que não havia nada de errado em tentar descobrir se ele também tinha sentimentos por ela. Quando ela perguntou se ele queria desistir, ele disse que, embora achasse errado enganar a Fuka, já havia decidido jogar o jogo da vida, então ele veria isso até o fim.
No dia seguinte, na sala de costura, um Tomozaki empolgado disse a Hanami que havia completado um de seus objetivos menores. Hanami perguntou qual era, então ele lhe contou que sua irmãzinha perguntou se ele estava fazendo um curso sobre como fazer sexo porque ele estava mudando. Hanami perguntou por que ele estava tão feliz depois do que a irmã disse, mas ele disse que não importava porque ele havia completado uma tarefa, então ela o parabenizou. No entanto, ele disse que a única coisa que tinha feito foi imitar o manequim e conseguir um novo corte de cabelo, mas Hanami apontou que ele estava se esforçando para corrigir suas expressões e postura, o que já estava trazendo resultados. Ela disse que ele pode não ter alcançado o objetivo por conta própria, mas foi atrás dos resultados com suas mãos, então ele deveria se dar um pouco de crédito. Ela então disse a ele que seu próximo objetivo era sair com uma garota da escola que não fosse ela, o que fez Tomozaki apontar que ela estava se referindo a um encontro. Então ela disse que o objetivo dele para a semana era falar com Yuzo Asuma pelo menos 2 vezes por dia. E ele perguntou por que ela queria que ele falasse com outra garota quando disse que ele deveria ir atrás de Fuka. Hanami explicou que dar a uma garota o seu tempo e atenção não só aumentaria o afeto dela por ele, mas também o das outras garotas. Tomozaki disse que era um truque barato, mas ela lhe disse que um solitário como ele não tinha razão para se preocupar com algo assim, e disse que ele deveria guardar isso para quando tivesse uma namorada. Então ele parou de argumentar e concordou em fazer o que ela lhe havia instruído. Mais tarde na aula, ele tentou falar com Yuzu sobre a tarefa de inglês deles, mas ela disse que ainda não a tinha feito, então ele tentou iniciar outra conversa, o que não deu certo. Quando ela se afastou, ele se repreendeu por ser um idiota lento, mas parou quando recebeu uma mensagem de texto de Hanami, informando que ela se atrasaria para a reunião deles. Depois da escola, ele se encontrou com Hanami na sala de costura, e ela lhe disse para não se culpar por como a conversa com Yuzu ocorreu, pois se ela tivesse feito a tarefa, a conversa teria sido boa. Ela o encorajou a continuar tentando falar com ela, mas quando percebeu sua hesitação, bateu em seus bolinhos de arroz e disse para ele agir como homem. Durante o resto da semana, Tomozaki tentou e falhou em iniciar uma conversa com Yuzu, e a cada encontro, Hanami lhe dava uma palestra. Até sexta-feira, ele perguntou se o cardigan dela era novo, e quando ela disse que era o mesmo que ela sempre usava, ele se sentiu muito tolo. Ele acabou indo para a biblioteca, e enquanto se afundava em autocomiseração, Fuka se aproximou dele. Tomozaki perguntou por que ela estava lá, mas em vez de responder, ela apontou que ele estava sempre na biblioteca quando tinham que mudar de sala. Ela disse que sempre que passava por lá, o via sentado ali, e ele pediu desculpas por não ter percebido sua presença. Fuka perguntou se ele gostava de Michael Land, mas ele não fazia ideia de quem ela estava se referindo, até que ela disse que sempre o via lendo seus livros. Tomozaki olhou para o livro à sua frente e percebeu que, por sempre pegar um livro da prateleira mais próxima ao seu lugar, Fuka achava que ele era um grande fã dos livros daquele autor. Quando ela disse que também era fã do autor, ele mentiu e disse que era uma coincidência ela também ser fã. Mas quando ela perguntou sobre um dos livros, ele não fazia ideia do que ela estava falando. Felizmente, ela achou que ele não sabia nada sobre o livro porque ele ainda não o tinha lido, já que a biblioteca não o tinha. Ela então contou que tinha escrito um livro, que queria que ele lesse e desse seu feedback. Tomozaki ficou surpreso com isso e não soube como responder, mas Fuka achou que ele não estava interessado em ler o livro dela, então pediu desculpas por ter jogado isso nele. Ele imediatamente disse a ela que não era problema algum, então ela disse que o traria para a escola e pediu que ele guardasse segredo, já que ainda não tinha mostrado para ninguém. Tomozaki perguntou se ela tinha certeza de que queria que ele lesse primeiro, mas Yuka lhe disse que sim, e depois de se despedirem, ela disse algo do livro, que ele teve que olhar no livro para poder responder. Mais tarde, enquanto ele estava com Hinami, ela procurou o significado das palavras e descobriu que era algum tipo de aperto de mão secreto. Ela então disse a ele que ele poderia usar isso como uma oportunidade para se aproximar de Yuka. Mas Tomozaki admitiu que tinha mentido para ela sobre os livros, o que poderia ter levado a um mal-entendido. Hinami disse a ele que não podia fazer nada a esse respeito, mas falou que se ele tivesse a chance de sair com Yuka, eles poderiam se divertir sem jamais mencionar o autor. Tomozaki apontou que isso era desonesto, e Hinami disse para ele não se tornar um certinho e estragar o plano fugindo. Ela então foi para perto do quadro e disse a ele que ele tinha cumprido sua tarefa da semana, mesmo que não tivesse tido a oportunidade de conversar direito com Yuzu, desde que ele era burro demais para entendê-la. Ela explicou que, em um jogo, se ele falhasse em uma missão, era fim de jogo, mas ele tinha a chance de recomeçar do início ou continuar de onde parou. Então, no jogo da vida, ele poderia continuar de onde parou, e ao mesmo tempo, ganhar experiência das batalhas que perdeu. Ela então declarou que ele tinha ganhado alguns pontos de experiência e subido para o nível 3. No caminho para casa naquele dia, ele notou Yuzu sentada fora do prédio da escola e aproximou-se dela, mesmo sem saber o que dizer. Ele então lembrou que Hinami disse a ele que se ele não soubesse sobre o que falar, poderia falar sobre roupas ou a expressão no rosto da pessoa. Isso fez com
que ele perguntasse a Yuzu o que havia de errado com ela, já que ela parecia meio triste, mas ela se irritou com ele, dizendo que ele estava enganado porque não havia nada de errado com ela. Tomozaki pediu desculpas e decidiu deixá-la em paz antes que as coisas saíssem do controle, mas ela pediu para ele ensiná-la a jogar Takfan, o que o deixou sem palavras. Enquanto caminhavam juntos para casa, Yuzu disse a ele que sempre voltava para casa com Nakamura. Ultimamente, ele tinha passado o tempo praticando Takfan depois da escola. Ela disse que, quando se ofereceu para jogar com ele lhe disse que ela não valia o tempo dele e disse que ela seria tão inútil quanto um semáforo vermelho em Grand Theft Auto. Ela admitiu que queria provar que ele estava errado, então foi comprar uma cópia do jogo para praticar sozinha. Tomozaki imaginou que ela não viu muita melhoria enquanto praticava, e Yuzu reclamou que Nakamura era um cabeça de vento que não entendia nada. Ela disse a ele que Erika, outra colega de classe, havia confessado seus sentimentos por Nakamura, mas ele a rejeitou. Ela disse que como Nakamura estava sempre passando tempo com ela, achou que ele gostava dela, mas ele provou que estava errada quando lhe disse para parar de segui-lo como um cachorrinho perdido. Tomozaki se perguntou como seria ser jovem e tola como ela, mas perguntou se ela queria que ele a ensinasse a jogar Takfan para que pudesse vencer Nakamura, e ela disse que sim. Ele então perguntou onde iriam praticar, e ela sugeriu que fossem para a casa dela. Na casa de Yuzu, Tomozaki ganhou o jogo, fazendo-a perguntar como ele conseguiu se mover daquela forma. Então ele começou a explicar para ela usando termos de jogo. Yuzu disse que o comportamento dele estava assustando, mas ele de repente gritou, dizendo que sabia o que ela tinha que fazer. Em seguida, ele mostrou a técnica para ela e disse que se ela a dominasse, isso aceleraria seu treinamento. Yuzu tentou recriar o que ele tinha acabado de mostrar, mas achou difícil, então ele tirou um cronômetro da bolsa e deu a ela. Ele disse para ela praticar apertar os botões todos os dias para que pudesse dominar a técnica do pulo curto rapidamente. Ele também disse que, enquanto praticasse em casa, ela deveria tentar memorizar o movimento e mostrou a ela um jogo salvo entre ele e, dizendo que se Yuzu pudesse memorizar, ela poderia enfrentar Nakamura. Yuzu perguntou como ela deveria fazer todos os movimentos, então ele desenhou as instruções em uma folha de papel para que fosse mais fácil para ela memorizá-las. Ela perguntou se ele também memorizou todos os controles e movimentos, e ele disse que sim, mas Yuzu perguntou se havia algum sentido em aprender tudo isso. Tomozaki explicou que jogava Takfan porque gostava, e não porque queria ganhar fama ou fazer amigos. Ela disse que se ele soubesse todos os movimentos, não seria divertido para os outros jogadores, o que faria com que os outros o evitassem, e perguntou se ele não se importava com isso. Tomozaki admitiu que não se importava com o que as pessoas pensavam dele e disse que o que ele odiava era estabelecer uma meta para se tornar mais forte e não conseguir alcançá-la. Yuzu perguntou se ele estava feliz sendo um solitário indesejado e destacou que nunca o tinha visto se divertir na escola. Ele disse a ela que havia mais na vida do que rir com amigos, mas Yuzu disse que não podia imaginar sua vida assim, porque não a mudaria. Ele admitiu que sempre viu a vida como um pedaço de lixo, mas quando conheceu um gamer arrogante e teimoso que era tão bom quanto ele, a pessoa o convenceu de que havia mais na vida do que ele pensava. Ele disse que por causa dessa pessoa, ele aprendeu a se esforçar mais nas coisas que fazia na vida, e descobriu que a vida era um bom jogo para jogar. Ele então disse a ela que ela poderia mudar se quisesse, porque era assim que a vida funcionava. Dias depois, ele se encontrou com Hinami em um café, e ela disse que só porque ele conseguiu passar tempo com Yuzu e não arruinar as coisas, isso não significava que ele estava livre de problemas. Ela disse que havia outra heroína em seu jogo e perguntou se ele havia decidido convidar Yuka para um encontro. Tomozaki disse que ainda estava pensando nisso, então ela lhe deu alguns ingressos e disse que se ele ganhasse coragem para convidar Yuka, deveria usá-los. Naquela noite, Tomozaki usou o gravador de voz para praticar como chamaria Yuka para sair, mas ele acidentalmente trocou de pasta e acabou reproduzindo uma gravação que Hinami tinha feito. Enquanto ouvia, ele percebeu que era uma gravação do dia em que ela provocou Nakamura por ter levado um fora, e ficou impressionado com o quanto de esforço ela colocava para se tornar quem era. No dia seguinte, ele encontrou Yuka na biblioteca, então confessou a ela que nunca tinha lido nenhum dos livros de Michael Land e admitiu que escolheu o livro porque era o mais próximo do seu assento. Ele disse que apenas fingia lê-los enquanto formulava estratégias de jogo na sua cabeça, e Yuka perguntou como ele sabia o que dizer quando ela disse aquelas palavras codificadas para ele. Então Tomozaki contou a ela que aconteceu de estar em uma página aleatória que ele abriu. Ele então pediu desculpas por mentir para ela, mas disse que sempre viria à biblioteca e que eles poderiam conversar sobre qualquer coisa que ela quisesse, independentemente de seus autores favoritos. Ele também admitiu que estava pensando em ler os livros de Michael Land e perguntou se eles poderiam ler juntos, ao que ela concordou. Naquela noite, ele disse a si mesmo que não a chamou para sair porque se sentia culpado por ter que enganá-la, e planejava dizer a Hinami que chamaria Fuku para sair quando sentisse que tudo estava melhor. Quando estava prestes a sair da sala de aula, os amigos de Nakamura o pararam e o levaram para a antiga sala de áudio e vídeo para encontrar Nakamura, que estava esperando para a revanche.
Antes de começarem a jogar, Yuzu abriu a porta e entrou na sala. E quando Nakamura tentou fazê-la sair, ela disse que queria jogar contra Ali. Erika, que a acompanhava, tentou dizer que não adiantava, mas um dos amigos de Nakamura a interrompeu, dizendo que ele e Tomozaki estavam prestes a se enfrentar no jogo. Então as meninas insistiram em ficar para assistir. Quando o jogo começou, Tomozaki mostrou a Nakamura que eles não estavam no mesmo nível, derrotando-o facilmente. Mas quando ele tentou sair, Nakamura desafiou-o para outra rodada. Enquanto jogavam, Hinami, que estava esperando por Tomozaki na sala de costura, chegou, e Tomozaki não piscou ao vencer Nakamura novamente. Ainda assim, ele exigiu que jogassem novamente e continuou perdendo todas as vezes até que Erika falou, dizendo que ele deveria parar e não se envergonhar mais. Nakamura disse a ela que não era da conta dela e disse que ela podia ir embora quando quisesse antes de perguntar por que ela estava por perto dele. Erika perguntou por que ele estava sendo e disse que se ele estava se achando só porque ela disse que gostava dele, ele deveria descer do salto. Ela disse que só falou isso para ver se conseguiria uma chance de namorar o garoto mais popular da turma. Ela afirmou que não teria feito algo tão estúpido se soubesse que ele era tão esquisito. Mas Nakamura disse a ela que não estava nem aí para o que ela pensava dele. Erika disse que ele só ia continuar se envergonhando jogando contra Tomozaki, e perguntou se ele era tão lerdo que não conseguia entender o que estava na cara. Ela o chamou de perdedor patético e inútil por não conseguir vencer um jogo que ele passou todo o seu tempo praticando, e chamou o jogo de estúpido, fazendo com que Tomozaki falasse. Erika perguntou por que um idiota esquisito como ele estava falando com ela, mas Tomozaki mandou ela calar a boca e disse que ela não tinha o direito de decidir se um jogo era bom ou não se nunca o tinha jogado. Ele disse que uma idiota como ela não entendia o que significava se esforçar para fazer algo como Nakamura tinha feito com o jogo, porque mesmo que ele continuasse perdendo, isso não o impedia de lutar. Ele disse que ela não tinha o direito de zombar de Nakamura por perder, porque os esforços dele estavam valendo a pena, e acrescentou que embora ele odiasse quando as pessoas o insultavam, ele odiava ainda mais quem zombava dos esforços dos outros. Yuzu o apoiou, dizendo que não havia nada de errado em gostar de algo, e disse que tinha jogado o jogo recentemente, então entendia a opinião dele. Erika se cansou de ouvir os nerds dos jogos, então se virou e foi embora com as amigas. E Yuzu caiu de joelhos porque toda a sua bravura havia desaparecido. Nakamura disse a ela que não precisava dizer nada para a abelha rainha autoproclamada, mas elogiou-a por enfrentá-la. Ele então guardou seu jogo e saiu com seus amigos, mas disse a Tomozaki que jogariam novamente. Quando ficaram apenas ele e Hinami na sala, Tomozaki apontou que foi a primeira vez que ela não disse nada em uma conversa. Algum tempo depois, Tomozaki e Hinami foram a um restaurante e ele disse a ela que Nakamura não estava implicando tanto com ele. Mas quando ele perguntou se ela tinha algo a ver com isso, ela mudou de assunto. Ela perguntou se ele algum dia convidaria Fuku para sair, então ele disse que estava trabalhando nisso, mas tirou alguns ingressos do seu casaco e perguntou se ela gostaria de assistir a uma sessão com ele. Hinami recusou a oferta, dizendo que tinha reuniões do clube naquele horário, mas sugeriu que eles vissem um filme diferente quando terminasse as atividades do clube. Tomozaki sentiu-se animado, embora não tivesse certeza se era porque uma bela garota o convidou para sair ou se era porque ele estava prestes a viver uma vida interessante, mas decidiu seguir o fluxo e concordou em ir com ela. Na semana seguinte, enquanto se preparavam para a aula, Tomozaki lembrou a Yuzu que o aniversário de Nakamura estava chegando, e ela começou a entrar em pânico sobre por que ele estava contando isso a ela, fazendo-o se perguntar se tinha dito a coisa errada. Mais tarde, durante o intervalo para o almoço, Mizusawa, um dos amigos de Nakamura, se aproximou de Tomozaki, o que o surpreendeu, então ele perguntou se Nakamura estava procurando por ele de novo. Mizusawa riu, e disse que queria falar com ele sobre o que aconteceu da última vez. Ele disse a ele que compartilhava as mesmas opiniões, e que foi muito legal a forma como Tomozaki disse corajosamente o que estava pensando, então queria que ele soubesse que tinha pessoas do seu lado. Naquela noite na sala de costura, Tomozaki contou a Hinami sobre sua conversa com Mizusawa, e disse que sugeriu que eles saíssem juntos com ela e outra garota. Hinami disse que era uma boa ideia e sugeriu que ele fosse o responsável por convidar a garota, como uma espécie de prática para uma de suas tarefas. Ele então sugeriu chamar a Yuzu, o que fez Hinami perguntar por que ele a escolheu. Então ele explicou que tinha falado com ela sobre o aniversário do Nakamura, e se ela estava pensando em comprar algo, ela poderia pedir a Mizusawa ou Hinami para conselho. Ele então se perguntou se estava sendo muito ousado ao supor que ela queria comprar um presente para Nakamura, mas Hinami o assegurou de que Yuzu queria, então ele decidiu perguntar a ela. No entanto, quando ele perguntou a ela, Yuzu disse que não poderia ir com eles porque não queria arrastar todo mundo com ela enquanto fazia compras. A mente de Tomozaki entrou em alta velocidade e ele começou a pensar em uma maneira de salvar a situação. Eventualmente, ele disse a ela que também foi comprar um presente para Nakamura para melhorar as coisas entre eles, então não seria um problema se ela os acompanhasse. Yuzu estava tão animada e admitiu que inicialmente recusou, porque se sentiu desconfortável com a situação.
Ela então agarrou os ombros dele e o sacudiu enquanto divagava sobre como era bom que ele quisesse ser amigo de Nakamura. Quando percebeu o que estava fazendo, sentou-se novamente e pediu desculpas antes de dizer que ficaria feliz em ir com eles. Depois da escola, Mizusawa encontrou Tomozaki em seu armário e disse que sabia que ele estava aprontando alguma coisa. Ele mencionou que notou que Tomozaki havia mudado seu comportamento e aparência recentemente, e além de estar próximo de Hinami, ele também convidou Yuzu para sair. Então, perguntou a Tomozaki se ele tinha lido o livro Como se tornar um Reslord para iniciantes, o que ele admitiu. Mais tarde naquela noite, Tomozaki estava jantando com sua irmã quando seu telefone vibrou com uma notificação. Quando ele verificou, viu que era um convite para um chat em grupo com Yuzu, Hinami e Mizusawa. Ele ficou tão surpreso que começou a pensar demais se deveria aceitá-lo ou não. Sua irmã então pediu para ele guardar o telefone porque estavam comendo, mas quando ela viu a tela do telefone dele, perguntou se ele tinha sido adicionado a um grupo estranho. Ele explicou que eles eram seus colegas de classe, e ela disse que entendia como era lidar com interações indesejadas com as pessoas. Tomozaki perguntou se ela estava tendo problemas para se comunicar com as pessoas, mas ela disse que mesmo que estivesse, ele seria a última pessoa a quem pediria conselhos. Então, quando voltaram para o quarto dele, ele percebeu que estava se preocupando à toa e aceitou o convite. Naquele fim de semana, enquanto esperava Mizusawa e Yuzu chegarem, Tomozaki estava tentando se preparar, mas Hinami disse-lhe para parar de se estressar. Ele tentou explicar que não estava acostumado a estar com outras pessoas, então ela lembrou que ele não só concordou em sair, mas também adicionou compras ao passeio. Hinami disse para ele parar de ser chorão e usar isso como uma oportunidade para completar a tarefa que ela lhe deu. Mizusawa chegou naquele momento e Hinami começou a provocá-lo, surpreendendo Tomozaki com sua mudança imediata de comportamento. Logo Yuzu chegou e, enquanto Tomozaki a observava interagir com os outros, ele se perguntou se poderia se encaixar facilmente como ela. Visto que estavam todos completos, foram a uma loja para escolher o presente de Nakamura, mas Yuzu estava tendo dificuldade em decidir o que queria comprar. Ela pediu ajuda a Tomozaki, e ele disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça, que Yuzu encontrou surpreendentemente útil. Quando ela se virou novamente para as prateleiras, de repente se virou de volta e bateu no ombro dele. Quando ele se virou para ela apontou para onde Hinami e Mizusawa estavam, e disse a ele que havia um boato na escola de que os dois eram namorando. Tomozaki ofegou alto, mas na verdade o que ele estava pensando era na tarefa que Hinami lhe havia dado anteriormente, onde ele deveria fazer 2 sugestões bem-sucedidas enquanto eles estavam. Ela explicou que se o grupo concordasse com suas sugestões, ele poderia controlar o humor deles por algum tempo e com prática suficiente, ele poderia fazer o mesmo com grupos maiores. De volta ao presente, ele estava sentado com Yuzu enquanto tomavam uma bebida, e ela perguntou se ele decidiu o que comprar para Nakamura, ao que ele respondeu que não e perguntou se ela já havia decidido também. Mas Yuzu disse que não conseguia se decidir. Tomozaki sugeriu que ela comprasse algo que Nakamura quisesse, então ela perguntou o que poderia ser, mas percebeu com quem estava falando e disse para ele não se preocupar. Tomozaki disse para ela não descartá-lo, porque ele poderia ajudá-la, e afirmou que o Nakamura que ele conhecia amava jogos, era bonito e tinha um bom penteado. Yuzu o chamou de gênio e decidiu que compraria para Nakamura uma cera de cabelo. Quando Mizusawa e Hinami se juntaram a eles, ela contou a eles o que queria. Mizusawa disse que conhecia um lugar que vendia cera de cabelo e se ofereceu para levá-los até lá. Mas Hinami estava olhando furiosamente para Tomozaki, porque ele não estava dando sugestões como deveria. Na loja, Mizusawa usou um pouco da cera de amostra no cabelo de Tomozaki, e depois de comprarem a que precisavam, saíram da loja. Quando Tomozaki viu seu reflexo, decidiu parar de ser tão duro consigo mesmo sobre sua aparência, então foi até Mizusawa e Yuzu para dizer o que queria comprar para Nakamura. Depois de comprar o presente, Mizusawa sugeriu ir a algum lugar para comer, e todos, exceto Hinami, concordaram. Mas quando mencionou que era pizza de queijo, ela mudou de ideia imediatamente. Logo após o almoço, todos foram para casa, e Tomozaki enviou uma mensagem para Yuzu perguntando como ela ouviu o boato sobre Mizusawa e Hinami. Ela respondeu dizendo que toda a turma sabia disso, e era um tópico comum de conversa entre... Na segunda-feira, Hinami e Tomozaki se encontraram para sua reunião habitual na sala de costura, e ela disse a ele que ele havia falhado em suas tarefas. Tomozaki argumentou que ele havia sugerido ir à loja de eletrônicos, mas Hinami lembrou que ele deveria ter feito 2 sugestões e não uma. Ela então perguntou o que ele aprendeu ou notou durante o passeio, então ele disse a ela que as sugestões de Mizusawa eram boas o suficiente, embora a primeira loja para a qual ele os levou fosse cara. Hinami segurou os lábios dele enquanto dizia para ele parar de se menosprezar, e disse que não havia uma única coisa naquela loja que Nakamura teria gostado. Indo mais longe, ela explicou que uma sugestão não precisava ser boa sempre, mas se o modo e a maneira como você apresenta forem bons, as pessoas podem facilmente aceitá-la.
Tomozaki tentou argumentar que estava errado, mas ela explicou mais, e ele não teve escolha, a não ser reconhecer a lógica do que ela estava dizendo. Mais tarde na aula, o professor perguntou se alguém estava interessado em concorrer para presidente do conselho estudantil, e Hinami se levantou, o que não surpreendeu Tomozaki. O professor então perguntou se mais alguém estava interessado, e Manami levantou a mão. Ela então se virou para Hinami e disse que iria garantir sua vitória. Quando Hinami e Tomozaki se encontraram para a reunião habitual na sala de costura, ela informou que devido às próximas eleições do conselho estudantil, eles colocariam suas reuniões em pausa. No entanto, ela disse a ele que sua nova tarefa era se tornar o gerente de campanha de Manami, e explicou que Manami era uma pessoa muito sociável, então ele poderia aproveitar a oportunidade para aprimorar suas habilidades sociais. Tomozaki disse a ela que não tinha certeza se seria capaz de ajudar a Manami e que não queria ser o motivo pelo qual ela perdesse a eleição. Hinami garantiu a ele que não importava quem fosse o gerente de campanha de Manami, porque não havia como ela conseguir vencê-la. Depois de deixar Hinami, Tomozaki estava perdido em pensamentos, pensando na tarefa que ela havia lhe dado, quando Manami veio correndo pelo corredor e quase trombou com ele. Ele pediu desculpas e aproveitou a oportunidade para perguntar se poderia ser seu gerente de campanha, mas Manami recusou a oferta dizendo que ele era uma pessoa pouco confiável. Mais tarde naquele dia, Tomozaki foi à biblioteca, mas apenas se sentou à mesa parecendo preocupado. Então Kuka, que estava lendo um livro na mesa ao lado dele, perguntou qual era o problema. Ele lhe disse que estava pensando nas eleições, e Kuka disse que estava se perguntando por que Manami decidiu se candidatar. Tomozaki disse a ela que provavelmente porque ela queria mudar a forma como as coisas eram na escola, mas Kuka disse que sentia que Manami também queria mudar coisas sobre si mesma. Ela também disse que entenderia se era isso que Manami queria fazer, porque ela também esperava poder mudar coisas sobre si mesma. Tomozaki ficou surpreso com sua admissão, e Fuka timidamente implorou para ele não contar a ninguém, mas ele achou seu comportamento fofo. Naquela noite, ele pensou sobre sua conversa com Fuka enquanto se perguntava o que era que Minami queria mudar em si mesma. Ele não conseguia entender por que alguém tão popular como ela iria querer mudar algo em si mesma. No dia seguinte, a caminho da escola, ele viu Minami fazendo campanha em frente ao portão da escola, e quando se aproximou dela, ela o apresentou a Yumi, uma das calouras do clube, que ela tinha feito sua gerente de campanha. Ela também pediu desculpas por tê-lo chamado de idiota incompetente quando ele se ofereceu para ser seu gerente de campanha. Então ele a tranquilizou dizendo que não guardava ressentimentos antes de continuar seu caminho. Logo depois, ele encontrou Hanami, que também estava fazendo campanha, e viu que ela havia escolhido Mizusawa como seu gerente de campanha, o que ele achou uma boa jogada porque Mizusawa tinha uma língua afiada. Mais tarde naquele dia, Tomosaki estava andando pelo corredor quando Minami quase esbarrou nele novamente. Ele disse para ela parar de correr como se houvesse um incêndio em algum lugar, e Minami pediu desculpas. Ela então mostrou uma cópia do seu manifesto que, após ler, Tomozaki disse que ela precisava de ajuda, então ele a levou para a sala de cópias para imprimir outra. Minami agradeceu a ele pela ajuda, e Tomozaki disse que já que ela era avoada quando se tratava de assuntos assim, ele estaria disposto a ajudá-la com problemas que exigissem que ela usasse os neurônios. Minami aceitou a oferta porque achou legal dizer que tinha um cérebro trabalhando nos bastidores. Ela também admitiu que precisava de ajuda extra, já que Yumi geralmente tinha atividades do clube depois da escola. Ela então perguntou por que ele queria ajudá-la, e depois de pensar na resposta, Tomozaki disse a ela que queria derrubar Minami. Ele explicou que, como gamer, quanto mais difícil o oponente, mais animado ele ficava, e considerava Minami uma oponente difícil. Minami provocou-o por tentar bancar o legal, mas disse que estavam na mesma sintonia. Ela também disse que estava se sentindo desanimada, mas agora que o tinha ao seu lado, estava se sentindo bem. Ele então disse que tinha um trunfo que incluiu no manifesto dela, e como parte de seu plano, foram à academia para falar com os diferentes esportes. Clubes. Quando chegaram lá, Minami correu até Tama e começou a cheirá-la como um cachorro, apesar de Tama tentar dizer que ela cheirava a uma bolsa de ginástica suja. Enquanto ela estava importunando a pobre garota, uma de suas veteranas se aproximou e bateu nela na cabeça, repreendendo-a por interromper o treino. Ela disse à veterana que tinha vindo fazer campanha para as eleições e sussurrou que planejava conseguir uma bomba elétrica de bolas, com o que a veterana concordou que seria uma boa maneira de obter apoio dos outros bola. Clubes. Naquela noite, Tomozaki e Minami estavam conversando em um playground no bairro deles, e Minami perguntou a Tomozaki por que ele estava se esforçando tanto para derrubá-la. Em vez de responder a ela, Tomozaki devolveu a pergunta. Então ela explicou que todos sempre se lembravam de quem foi o primeiro. Quem ficava em segundo lugar sempre era esquecido e se tornava insignificante. Ela disse que sempre ficava em segundo lugar atrás de Minami, em tudo o que faziam, por isso queria provar que poderia ser melhor que a segunda melhor. No dia seguinte, Minami e Tomozaki seguiram com a próxima fase da campanha.
Ele foi à academia e pediu a Tama para ouvir a música que ele tocava de diferentes áreas dentro da academia. Quando ele terminou, perguntou qual era o mais alto, e ela respondeu. Mas em vez de ir embora, ele perguntou se ela não estava curiosa sobre o que ele estava fazendo. Tama disse a ele que desde que ela estivesse fazendo isso para ajudar Minami, ela não se importava, mas pediu a ele para não pressionar muito Minami porque ela tendia a tentar lidar com mais do que ela pudesse. Tomozaki assegurou de que cuidaria de Minami e a manteria sob controle. Mais tarde ele se encontrou com Minami, e ela lhe disse que conseguiu falar com os estudantes do primeiro ano. Eles planejaram conquistá-los com a promessa de instalar aparelhos de ar-condicionado em cada sala de aula. Tomozaki sabia que os alunos mais velhos não seriam influenciados por tais promessas, por isso ele a enviou para falar com os calouros. Então, com essa parte do plano concluída, eles tinham certeza de que tinham os votos dos calouros garantidos. Clubes. Ele então entregou a ela o discurso de campanha que havia escrito, e enquanto o analisavam, não notaram Minami sorrindo enquanto os observava. No dia seguinte, durante a assembleia matinal, os candidatos a presidente do conselho estudantil fizeram seus discursos de campanha. Minami foi a primeira a se dirigir aos alunos, e durante seu discurso, mencionou as mesmas promessas de campanha que Tomozaki e Minami tinham. Tomozaki não podia acreditar que ela conseguiu animar os estudantes com seu discurso e se perguntou se era ela que estava controlando o clima. Ele ficou impressionado com a forma como ela facilmente influenciou a multidão e os conquistou escolhendo o certo. Palavras. Quando ela encerrou seu discurso, Yumi fez um discurso de apoio em nome de Minami antes de ela continuar. Quando finalmente chegou a vez de Minami, Tomozaki subiu ao segundo andar e tocou uma gravação, que Minami usou a seu favor para fazer os alunos concordarem com seus planos. Após seu discurso, ela correu para os bastidores e abraçou um Tomozaki confuso, que não estava esperando esse tipo de reação dela. Quando saíram do auditório, encontraram Minami e Mizusawa lá fora, e as duas meninas se parabenizaram mutuamente pelos respectivos discursos. Mizusawa notou Tomozaki e disse que não tinha ideia de que ele estava trabalhando na campanha de Minami, mas ela não lhe deu chance de responder porque pulou na frente dele, dizendo que Tomozaki era seu rosto. Minami então disse que tinham que ir, já que ainda eram rivais até depois das eleições. Ao vê-los irem embora, Minami comentou que ver os dois juntos fazia os rumores sobre eles parecerem verdadeiros. O dia das eleições chegou logo, e depois que os votos foram contados, Minami foi declarada a vencedora. Tomozaki e Minami foram ao telhado para beber um pouco de suco e afogar suas mágoas. Minami disse que pode ter perdido, mas da próxima vez faria o melhor para vencer, não importa o que. Tomozaki não conseguia dizer se ela estava bem com a derrota, mas concordou que perder não era razão para desistirem das coisas que queriam. Mais tarde, ele se encontrou com Minami na sala de costura, e ela perguntou se tinha sido ele a ter a ideia para o discurso de Minami. Tomozaki admitiu isso, e Minami riu, dizendo que sabia que ele era a única pessoa que poderia pensar em algo assim. Ele disse que esperava que isso aumentasse as chances de Minami ganhar, mas no final, perdeu. Minami disse a ele que achou que era uma ideia brilhante e pediu para não se culpar por perder. Ele então disse a ela que ela jogou sujo ao usar as promessas da campanha da maneira que fez. E ela disse que da próxima vez que ele quisesse ajudar a Manami, deveria garantir que guardasse algumas coisas para si mesmo, porque a Manami era barulhenta. Boca. Ela então mostrou seu telefone para ele e disse que, já que tinham terminado com a eleição, era hora de ele completar sua tarefa de sair com uma garota. Depois de se encontrar com Hanami, Tomozaki ficou do lado de fora da biblioteca, olhando para o celular, até que Fuka chegou e perguntou se ele ia entrar. Lá dentro, ele tentou pensar em maneiras de convidar Fuka para ir ao cinema com ele, mas estava ficando com frio. Notou seu comportamento e perguntou se ele estava bem, então ele tentou convidá-la para sair. Fuka disse que sabia sobre o filme, mas de repente ficou tímida enquanto ouvia o idiota atrapalhado tentando encontrar as palavras. Reunindo coragem, ele conseguiu expressar o convite e a convidou para ir ver o filme com ela, e ela se concordou. A caminho da saída da biblioteca, ele viu Tama olhando pela janela, então foi ver o que ela estava vendo. Quando se aproximou o suficiente, Tama percebeu sua presença e perguntou se ele tinha acabado de sair da biblioteca, o que ele confirmou. Ele então perguntou por que ela ainda estava ali. Então ela olhou pela janela e explicou que Hanami e Manami ainda estavam praticando. Ela disse a ele que, desde a eleição, Manami estava trabalhando 2 vezes mais em tudo e disse que gostaria que ela não se esforçasse tanto apenas para se igualar a Hanami. Suas palavras fizeram Tomozaki lembrar de sua conversa com Manami, onde ela disse que queria a chance de ser a primeira pela primeira vez na vida. No dia seguinte, enquanto ele e Hanami estavam conversando, ela disse a ela que Manami havia começado a praticar mais cedo que ela. Tomozaki ficou surpreso, porque não fazia ideia de que ela sempre treinava antes de vir para as reuniões deles. Ela disse que não havia nada de errado em dedicar um esforço extra para alcançar um objetivo, mas acrescentou que às vezes havia situações que uma pessoa acharia difícil de enfrentar. Depois que a deixou, ele esbarrou em Manami, e enquanto conversavam, ele lhe contou que Hanami lhe disse que ela estava praticando com bastante esforço. Manami disse que tinha que fazer isso porque as eleições tinham ocupado a maior parte do seu tempo, então ela não queria ficar para trás.
atrás. Ela então disse a ele que estava indo para a cafeteria para almoçar, mas ele disse que compraria algo na loja de conveniência. Em vez disso, quando ela o deixou sozinho, o garoto avoado se perguntou se ele havia acabado de recusar um convite para comer com ela. Mais tarde naquela noite, ele viu Tama novamente e decidiu juntar-se a ela para assistir as duas garotas. Correndo. Tomozaki disse a ela que sabia que Manami estava se esforçando tanto porque tinha perdido a eleição, e perguntou se ela sempre foi competitiva. Tama admitiu que não se tornou amiga de Manami até o segundo semestre do primeiro ano delas. Ela explicou que ela era introvertida e não sabia como fazer amigos, mas Manami fez questão de incomodá-la todos os dias. Tama disse que tentou de tudo para fazê-la parar, mas nada funcionou. Então, no final, elas começaram a conversar e logo depois, ela começou a fazer amigos na escola. Ela também lhe disse que Hinami veio até ela um dia e disse que Manami pediu conselhos sobre como fazer amizade com Tama. Hinami tinha dito a Manami para tentar conversar com Tama todos os dias para fazê-la se abrir, mas Manami decidiu importuná-la em vez disso. No entanto, Hinami fez Tama prometer não contar a Manami que ela sabia sobre a conversa porque ela ficaria envergonhada. Foi por isso que sempre que Manami decidia fazer algo, ela não tentava impedi-la, já que ela sempre fazia tudo de coração e com boas intenções. À medida que as semanas passavam, Tomozaki percebeu que Manami estava dormindo mais durante as aulas e se perguntou por que ela estava se esforçando tanto. Mesmo quando ele foi para a biblioteca, Fuka disse a ele que notou que Minami estava tentando competir com Hinami. Ele perguntou como ela tinha certeza disso. Então ela explicou que, como escritora, ela conseguia ler as pessoas, o que lhe permitia saber como escrever sobre elas. No entanto, ela não conseguia ler Hinami como tinha feito com Manami porque ela não era um livro aberto, então era difícil saber o que ela estava pensando na maior parte do tempo. Após sair da biblioteca, ele viu Tama observando a garota treinar, então ele se juntou a ela. Tama disse a ele que desde a eleição, Manami estava exagerando no treinamento, e ela não tinha certeza se deveria intervir ou deixá-la por conta própria. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam a caminho de casa, Tomozaki perguntou a Manami se ela estava se esforçando demais apenas para vencer Hinami. Manami disse que não queria desistir por causa de uma derrota, então ia continuar lutando para se provar. No dia seguinte, Hinami chegou ao campo e ficou surpresa ao ver Manami já. Enquanto corriam juntas, Manami lembrou-se do seu primeiro jogo contra Hinami e de como sua equipe havia perdido para ela. Ela não ficou feliz com a derrota, mas suas companheiras de equipe lhe disseram que estavam bem com o segundo lugar porque sabiam que tinham dado o melhor de si. De volta ao presente, Manami tropeçou e quase caiu enquanto corria, o que fez Hinami se preocupar, mas ela conseguiu se segurar a tempo. Quando Hinami se encontrou com Tomozaki, ela expressou suas preocupações sobre a quantidade de esforço que Manami estava colocando em seu corpo ao praticar demais. Tomozaki disse que também tinha percebido isso e perguntou por que Manami estava tão obcecada em vencê-la, mas Hinami disse que não era sua história para contar. Então ele foi procurar Yumi e pediu para ela contar mais sobre os dias de Manami na escola secundária. Naquela noite começou a chover e tanto Tama quanto Tomozaki ficaram felizes porque sabiam que Manami não poderia treinar. No entanto, ficaram chocados ao ver alguém correndo no campo e saíram correndo do prédio. Mas quando chegaram lá, viram que era Hinami e não Manami. No dia seguinte, quando chegou a hora do treino, Tomozaki percebeu Manami saindo da escola, então a seguiu e a alcançou na estação de trem. Enquanto esperavam pelo trem, ele disse a ela que sabia sobre o jogo de basquete que aconteceu entre ela e Hinami no ensino fundamental. Ele então perguntou se foi isso que a fez começar a competir contra Hinami. Manami explicou que após seu jogo contra Hinami, ela foi assistir Hinami jogar, mas o time dela perdeu. Ela disse que o que mais a intrigou foi o fato de que, quando outro time foi anunciado como vencedor, Hinami chorou, o que ela podia entender porque sabia o quanto se esforçava para ganhar. Ela disse a ele que decidiu ser como Hinami e se esforçar para ser a melhor, mas quando começaram o ensino médio, ela e Hinami se tornaram amigas depois que Hinami se aproximou dela e a elogiou por ter jogado bem no jogo. No entanto, com o passar do tempo, ela continuou ficando em segundo lugar atrás de Hinami e percebeu que nunca poderia brilhar tanto quanto ela. Tomozaki tentou dizer a ela que era tão boa quanto Hinami, mas ela o dispensou dizendo que esqueceu algo na escola e precisava ir buscar, deixando-o sozinho na estação. Na semana seguinte, Hinami disse a Tomozaki que Manami não apareceu para o treino naquela manhã, nem durante o fim de semana, deixando-o ainda mais preocupado com sua mudança repentina. Mais tarde naquele dia, ele ouviu Tama perguntando a Manami se era verdade que ela tinha deixado o time de corrida. Manami disse a ela que tinha pensado sobre isso no fim de semana e decidiu que era a melhor coisa a fazer. Hinami se juntou às duas garotas e Manami pediu desculpas por deixar a equipe, mesmo que Hinami tenha dito que sempre aguardava ansiosa para correr juntas. Assistindo à interação deles, Tomozaki se perguntou qual era o verdadeiro motivo de Manami deixar o time. Quando as aulas terminaram, Manami chamou a Tama dizendo que estava indo para casa, mas Tomozaki levantou-se e pediu para ela ir para casa com ele e Tama. Tama até disse que pularia o treino para que os três pudessem ir juntos.
Então Manami pediu desculpas a Yumi por deixá-la, e foi com Tama e Tomozaki. Enquanto estavam na estação de trem, Manami tentou iniciar pequenas conversas, mas Tama perguntou se ela odiava Hinami. Manami ficou em silêncio por um tempo, e então disse que nunca poderia odiar Hinami porque ela era uma pessoa gentil. No entanto, ela começou a chorar e disse que, apesar de Hinami ser uma pessoa gentil e não ter nada além de boas qualidades, não conseguia deixar de se sentir inferior perto dela. Ela admitiu que sentia inveja de Hinami e decidiu que, se permanecesse na equipe com esses pensamentos em mente, acabaria por odiar Hinami. Ela disse que, embora admirasse os esforços de Hinami, nunca poderia ser tão boa quanto ela. Tama então mordeu levemente sua orelha, puxou sua cabeça para o peito e começou a acariciar sua cabeça. Ela disse que talvez ela não fosse a melhor nos estudos ou esportes, mas era a melhor em colocar os outros em primeiro lugar. Tama disse que, embora gostasse de Hinami, Manami era sua heroína número 1, e disse que se ela quisesse ser a número 1 desesperadamente, não precisava procurar muito porque já era a idiota número 1 do grupo delas. Manami sorriu e mordeu o dedo de Tama antes de agarrar a pobre garota e abraçá-la com força. No dia seguinte, Manami pediu desculpas ao treinador e à equipe de corrida, então eles a perdoaram e a aceitaram de volta no time. Enquanto isso, na sala de costura, Hinami disse a Tomozaki que sua nova tarefa era dar a Nakamura seu presente e falar com ele por 3 minutos. Depois que Yusa lhe deu o dela, Tomozaki reuniu coragem para se aproximar de Nakamura e entregar-lhe o presente. Nakamura o aceitou e agradeceu, mas Tomozaki notou Hinami dizendo-lhe que seus 3 minutos estavam... Ele não sabia sobre o que mais falar com Nakamura, mas também não queria falhar nesta tarefa. Então, tolamente, perguntou se os rumores sobre Hanami e Mizusawa eram verdadeiros. Mais tarde naquele dia, enquanto estavam em um café, as garotas provocaram Tomozaki por ter feito uma pergunta tão idiota a Nakamura. Minami então perguntou a Hanami se os rumores eram verdadeiros, mas ela garantiu que não havia nada acontecendo entre ela e Mizusawa. Então, Minami aproveitou a oportunidade para se desculpar com eles pela maneira como se comportou na última semana e deu a cada um chaveiro de gato esquisito, que Tomozaki achou estranho, mas que as meninas pareciam adorar. Finalmente, as férias de verão começaram, mas para Tomozaki, isso só significava que Hanami iria adicionar mais tarefas para ele completar. Enquanto os dois comiam em um restaurante, Hanami disse a ele que sua maior meta naquele verão era começar a namorar Fuka, fazendo-o gritar de surpresa. Tomozaki disse a ela que Fuka era boa demais para estar com um perdedor feio como ele, mas Hanami disse que eles já tinham coisas em comum e por alguma razão desconhecida, Fuka gostava dele. Ela disse que iria ajudá-lo a se preparar para que ele não estragasse as coisas com Fuka e anunciou que iriam ter um encontro de mentira. Ela escreveu todos os lugares que visitariam para que ele pudesse liderar como se tivesse feito todo o planejamento. E quando ele olhou, o primeiro lugar era uma loja de roupas. Quando chegaram, ela o ajudou a escolher algumas camisas, e quando chegou a hora de ir embora, ela deu a ele uma mochila. Ela disse que ele deveria ver isso como um presente, mas Tomozaki tentou recusar, então ela disse que ele poderia comprar algo para ela em troca. Hanami escolheu um broche de metal, mas Tomozaki disse que a troca não era justa, mesmo que ela insistisse em levar o broche de qualquer forma. Depois de trocarem os itens, eles foram a uma loja de jogos, que era a segunda coisa na lista deles. E lá jogaram uma partida de Takfan, que Tomozaki ganhou. Em seguida, eles foram a uma cafeteria, e Hanami o ensinou a adicionar pessoas online. Depois disso, ela disse para ele mandar uma mensagem para Fuka. Ele digitou uma mensagem, que mostrou para Hanami, e ela a leu em voz alta, deixando-o envergonhado, mas ela disse que estava boa e pediu para ele enviá-la. Ela também disse que Fuka nem sempre respondia às mensagens imediatamente, então ele não precisava se sentir mal se ela não respondesse até o final do dia. No entanto, para sua surpresa, Fuka respondeu quase imediatamente, dizendo que estava livre para sair a qualquer momento, o que fez Hanami concluir que ela estava completamente apaixonada por Tomozaki. Mais tarde, Hanami convidou Tomozaki para ir em uma viagem com ela e alguns dos colegas de classe, fazendo-o hesitar, mas ela garantiu que seria uma boa oportunidade para fazer amigos homens e aumentar seu XP, então ele concordou. Ela disse a ele que se encontrariam na casa da Minami para falar sobre a viagem, e disse que sua missão naquele dia era mexer com o Mizusawa, dizendo que provocar era a forma como os caras criavam laços uns com os outros. No dia seguinte, eles chegaram à casa de Minami, mas ela lhes disse que a avó dela estava por perto, então eles não poderiam usar a casa. Então Hanami sugeriu que fossem para a casa de Tomozaki. Na casa de Tomozaki, eles sobem para o quarto dele, e Minami imediatamente começa a procurar revistas sujas, mas tudo o que encontra são jogos. Controladores. Em seguida, eles se sentaram para planejar como juntariam Yuzu e Nakamura. E enquanto conversavam, Tomozaki fez questão de dar suas opiniões e contestar algumas das sugestões de Mizusawa, exatamente como Hanami havia lhe dito. Tomozaki estava voltando da cozinha após deixar os pratos que usaram quando esbarrou em Mizusawa, que apontou que ele comprou a cera de cabelo, mas não estava usando. Tomozaki admitiu que não sabia como usá-la, então Mizusawa decidiu mostrar a ele como usá-la.
Quando voltaram para a sala, as meninas elogiaram o cabelo de Tomozaki e Minami começou a provocar os dois garotos por causa de como estavam se comportando. Após os três se despedirem, Tomozaki disse a si mesmo que seu verão seria divertido com eles por perto. No dia seguinte, ele se encontrou com Fuka para o encontro no cinema, e depois do filme, foram a algum lugar para comer. Mas enquanto estavam conversando, Tomozaki começou a achar que estava falando bobagens. Ele se lembrou dos cartões de memória que Hanami lhe havia dado e trouxe um tema dali, pois acreditava que eram melhores. No entanto, Fuka disse a ele que sentia que ele havia mudado de alguém com quem era fácil falar para alguém com quem ela tinha dificuldade em conversar, o que fez com que ele sentisse que havia falhado em sua tarefa. No caminho para casa, Fuka explicou que tinha dificuldade em falar com rapazes. Então, quando disse o que disse antes, não estava se referindo a ele. Ela também disse a ele que gostou do encontro e que adoraria sair com ele novamente, fazendo Tomozaki se sentir aliviado. Enquanto caminhava para casa, ele ligou para Hanami e contou sobre o encontro, e ela o aconselhou a convidar Fuka para ver alguns fogos de artifício com eles, o que ele fez assim que chegou em casa. No dia da viagem, enquanto estavam no trem, Hanami disse a Tomozaki que sua tarefa era fazer uma sugestão, provocar ou discordar de Nakamura 3 vezes durante a viagem. Ela também disse para ele trabalhar em ser amigo de Mizusawa, já que ele era o único que seria mais fácil de fazer amizade. Quando chegaram, pegaram um ônibus até o acampamento e lá Hanami designou tarefas para todos, mas fez questão de colocar Yuzu junto com Nakamura. Enquanto ela e Tomozaki estavam começando a fogueira, ele perguntou por que ela o havia colocado com ela. Hanami disse que além de Yuzu e Nakamura, que tinham que estar juntos, as tarefas restantes não eram algo que ele pudesse lidar. E ela sabia que, se o emparelhássemos com qualquer outra pessoa, ele ficaria parado como um velho. Computador. Ela também disse que estava cansada de fingir ser perfeita, então estar com ele lhe daria uma folga disso. Depois que comeram, Nakamura sugeriu que brincassem no rio, e enquanto estavam se divertindo na água, esse idiota do Takeki assustou Yuzu com um caranguejo, fazendo-a cair. Por sorte, Nakamura a pegou a tempo, e os outros ficaram contentes de que o plano estava indo conforme o esperado. Mais tarde, eles se retiraram para suas cabines e Nakamura perguntou a Mizusawa se o acampamento tinha cartas, e Mizusawa disse-lhe que ele poderia pegar emprestado deles. Ele então chamou Tomozaki, mas antes que pudesse falar, Mizusawa interrompeu e perguntou a Nakamura o que estava acontecendo entre ele e sua ex. Tomozaki ficou grato a Mizusawa porque se ele não distraiu Nakamura, ele o teria enviado para pegar as cartas como se fosse seu lacaio. Os rapazes continuaram a falar sobre a ex de Nakamura, e ele lhes contou que ela mandava mensagens de vez em quando, mesmo tendo um namorado, mas ele não se importava porque ela tinha um belo par de peitos e ele gostava. Mizusawa perguntou a Tomozaki o que ele achava disso, e ele disse que a garota estava enrolando ele, aproveitando a chance para fazer sua tarefa. Nakamura disse para ele cair fora, fazendo os outros caras rirem do seu constrangimento. Quando se acalmaram, Mizusawa perguntou a Nakamura se ele estava de olho em alguma garota, e ele admitiu que sim, mas ela estava sempre falando com ele sobre um cara de quem gostava. Mais tarde, enquanto Nakamura e Takei estavam competindo queda de braço, Mizusawa e Tomozaki estavam conversando com Minami e Hinami. Mizusawa contou às meninas o que Tomozaki disse para Nakamura, e as meninas disseram que Yuzu admitiu ter dito para Nakamura que estava interessada em um cara. Mizusawa então disse às garotas que Nakamura disse que a menina por quem ele estava interessado lhe contou que gostava de outra pessoa. Nesse momento, Nakamura os chamou, e juntos foram para o quarto das garotas onde jogaram cartas. Após o jogo, Mizusawa perguntou por que Hinami e Tomozaki estavam tão sérios durante o jogo, mesmo sendo um simples jogo de cartas. Jogo fazendo Tomozaki perceber que estava tão envolvido no jogo que esqueceu a tarefa que deveria estar realizando. Quando os outros começaram a reclamar de sua má sorte no jogo, Nakamura riu deles porque eram ruins no jogo. Tomozaki aproveitou a situação para continuar sua tarefa. Então lembrou Nakamura que ele foi pior do que os outros, fazendo com que todos rissem dele. Sendo do tipo que gosta de fofocas, Minami perguntou a Mizusawa quais coisas interessantes estavam acontecendo na sua vida. Nakamura então disse que Mizusawa estava flertando com uma garota de outra escola, mas ele apenas descartou, dizendo que não tinha certeza se sairia com ela antes de ir ao banheiro. Tomozaki foi junto com ele e aproveitou a oportunidade para fortalecer a amizade, então perguntou a Mizusawa sobre a garota. Mizusawa disse que estava flertando com a garota e não sabia se gostava dela ou não, mas quando Tomozaki perguntou por que ele estaria com alguém de quem não gostava, Mizusawa não lhe deu uma resposta. Mais tarde naquela noite, eles foram à casa de banho, e enquanto estavam no banho, as meninas conversaram sobre como juntar Yuzu e Nakamura. Enquanto isso, no banho dos meninos, eles ficaram em silêncio ao ver o cano de Tomozaki. Takei o levantou enquanto os outros dois o provocavam, dizendo que ele era bem dotado. Então, quando Takei o soltou, ele ficou cara a cara com as partes íntimas de Nakamura. Decidindo que era a chance de terminar sua tarefa, ele disse a Nakamura que sua salsicha era bem pequena para alguém da sua idade.
fazendo com que os outros dois caíssem na risada. Quando chegou a hora de voltar ao acampamento, eles fizeram Nakamura e Yuzu irem juntos, enquanto Minami, Mizusawa e Takei foram juntos, deixando Tomozaki junto com Minami. Minami então disse a Tomozaki que iria treiná-lo, mas ele não entendeu o que ela estava dizendo, até ela de repente gritar e abraçá-lo. Foi então que ele percebeu que ela estava tentando agir como uma donzela em perigo. Enquanto caminhavam para o acampamento, Tomozaki notou um inseto e tentou pisar nele, mas ele voou, fazendo-a gritar de medo. Quando o inseto voou para longe, Minami pediu a Tomozaki para ajudá-la a se levantar, mas quando ele o fez, ela segurou em seu pescoço e continuou olhando para ele como se quisesse beijar. Sim. Tomozaki congelou porque pensou que estava prestes a receber seu primeiro beijo, mas quando ela se aproximou, ele se afastou. Não. Quando chegaram à cabana, todos posaram para uma foto, mas Nakamura começou a provocar Yuzu e os dois saíram juntos. Mizusawa então disse aos outros que os dois tinham planos de sair depois da viagem, o que eles consideraram uma vitória para eles. Mais tarde naquela noite, Minami mandou uma mensagem para Tomozaki, e os dois se encontraram para discutir como Tomozaki se saiu durante a viagem. Enquanto conversavam, ouviram passos de alguém, então Tomozaki se levantou para se esconder assim que Mizusawa chegou. Ele ocupou o lugar de Tomozaki e conversou com Minami sobre Yuzu e Nakamura, e como os dois eram tão densos e alheios aos sentimentos um do outro. No entanto, ele disse que admirava como ambos eram sinceros, mesmo que estivessem cegos para os sentimentos um do outro. Mizusawa também disse que gostava de como Tomozaki enfrentava todas as situações de frente, o que o fez refletir sobre sua vida. Ele admitiu que se sentia como se estivesse assistindo a si mesmo à distância, enquanto passava pela vida sem pensar, e disse que sentia que era o mesmo com ela. Minami lhe disse que sempre tentou corresponder às expectativas das pessoas, e disse que era normal as pessoas fingirem até encontrarem alguém com quem se sentissem à vontade para se abrir. Tomozaki, que estava ouvindo a conversa dos dois, sabia que Minami não estava sendo honesta com Mizusawa. Como ele tinha passado tanto tempo com ela, sabia que ela só mostrava a ele um lado com o qual sabia que ele poderia se identificar. Enquanto continuavam conversando, Mizusawa admitiu que gostava dela, mas disse que sabia que ela não sentia o mesmo. Ele disse a ela que planejava descobrir mais sobre si mesmo e sobre o que gostava, enquanto tentava fazer com que ela gostasse dele. De repente, Tomozaki saiu do seu esconderijo e pediu desculpas por ter escutado sua confissão de amor. Minami explicou que Tomozaki saiu correndo quando ouviu Mizusawa chegando, porque não queria que ele os entendesse mal. Ela então sugeriu que voltassem para suas cabanas e tentassem esquecer tudo o que aconteceu. No dia seguinte, eles voltaram para casa e Minami mandou uma mensagem para Tomozaki dizendo para ele confessar seus sentimentos a Fuka após o encontro. Mais tarde, ele se encontrou com Fuka, e enquanto caminhavam para o local onde os fogos de artifício seriam realizados, ele contou a ela sobre sua viagem com os outros. Quando a exibição de fogos de artifício começou, Tomozaki percebeu que nem mencionou nenhum dos tópicos que memorizou dos cartões e perguntou a Fuka se ela achava mais fácil falar com ele. Ela disse que falar com ele parecia mais fácil e mais natural, o que fez com que ele se sentisse melhor consigo mesmo. Quando a exibição terminou, ele lembrou-se da sugestão de Minami, mas em vez de confessar como ela havia sugerido, ele disse a Fuka que deveriam voltar. Na estação de trem, ele enviou uma mensagem para Minami perguntando se podia ligar para ela, mas ela disse que iria até ele. Quando ela chegou, perguntou se ele tinha confessado para Fuka e ele disse que não. Ele então explicou que o tempo todo que esteve com Fuka não mencionou nenhum assunto que havia memorizado, mas quando perguntou se ela gostava de conversar com ele, ela disse que sim. Isso o fez entender que ele achava difícil conversar com ela antes porque ele não estava sendo